dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Deixa sua Bíblia aberta, oremos. Pai, agora chegou, Deus, o momento que o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra. E nós queremos acalmar o nosso coração agora. Nós queremos, ó Pai, nos desconectar com as coisas lá de fora, com os problemas de amanhã. Nós queremos agora nos ligar com a Tua voz, com o Teu Espírito, e pedimos para o Teu Espírito venha nos ensinar todas as coisas. Pedimos ao Teu Espírito que venha nos guiar a toda a verdade. Pedimos para o Teu Espírito falar através da minha vida, porque naquele dia, naquele momento, seria o Senhor falando através de nós. Por isso, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que essa série de mensagens não seja apenas um entretenimento, algo para nós nos divertirmos, mas que seja algo que o Senhor venha revelar para nós, para que nós possamos viver a Tua palavra e não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal que queira impedir essa palavra de ser semeada. E oro, Pai, para que o Senhor venha dar fruto de 30, 60 e 100 por um, pelo Teu Espírito, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, como sempre. Nós estamos nessa série de mensagens. Hoje é a última mensagem. Nós vamos falar sobre a nossa experiência. Cristo transferiu sua vida e seu poder para nós. De que tamanho possível pode ser para você? Vamos ver o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. O assunto será a nossa experiência. Ele disse que nós não poderíamos sair de Jerusalém sem o seu poder e a sua virtude em nós. Como que ele transferiu a sua vida e seu poder para nós? Vamos ler os versículos 4 e 5, que são os versículos-chave da noite de hoje. E diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual de vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Nós queremos viver a realidade do Evangelho. Nós queremos viver a realidade das boas novas que Jesus deixou para aqueles que creram nele, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e agora chegou a nossa vez, e agora chegou a nossa hora. Viver uma vida de milagres só é possível se a gente tiver fé, se a gente colocar os nossos olhos nas Sagradas Escrituras, se nós colocarmos os nossos olhos naquilo que Deus disse, e não daquilo que o homem reinterpretou, naquilo que nós vemos às vezes na tradição, na história, e que podem nos desviar muitas das vezes do que está escrito na palavra de Deus. E aí nós olhamos para os evangelhos e nós vemos o ministério de Cristo que teve mais de 200 referências a atos milagrosos. E aí nós olhamos para Atos dos Apóstolos e vemos que desde o princípio, em Atos dos Apóstolos, já começa falando da ressurreição de Cristo, com provas incontestáveis da sua ressurreição. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, é baseada numa cruz vazia. Jesus morreu por nós na cruz,
levando sobre si o nosso pecado e a nossa doença. Mas o nosso pecado, a nossa doença não deixou ele morto. Ele ressuscitou, porque Deus comprova que Jesus foi aprovado por Deus, porque Jesus ressuscitou. Deus comprova que Jesus não pecou, porque ele ressuscitou. Amém? E aí então, ele deixou o seu evangelho para os seus discípulos, para aqueles que creram. E esse evangelho agora chegou para mim e para você. E nessa noite, eu quero perguntar: de que tamanho o possível pode ser para você? De que tamanho esse Deus pode agir na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Nós pedimos para o Espírito Santo vir nos revelar tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Não se esqueça do Senhor e de nenhum dos seus benefícios. Vamos contemplar a salvação completa de Deus nas nossas vidas e nas vidas de todo mundo, porque Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas e quer que todos sejam salvos. E aí então nós lemos nessas 8 semanas o livro de Atos, os primeiros 5 versículos. E aqui nós vemos, meu irmão, minha irmã, uma ligação de Jesus, dos evangelhos, com aqueles que creram em Jesus. E que nos liga hoje conosco. Porque se você for em Atos capítulo 28, não tem um além, não tem um fim. Diferente de outros livros da Bíblia que termina, Atos dos Apóstolos não tem um fim. Porque na verdade é Atos dos discípulos, Atos daqueles que creram em Jesus. Agora é o Evangelho daqueles que creram em Jesus, as boas novas daqueles que creram em Jesus. Amém? E agora chegou a minha vez, a sua vez, e nós não vamos poder realizar essa tarefa de continuar aquilo que Jesus começou, que os apóstolos, os discípulos continuaram, se nós, meu irmão, não cremos. Se nós não entendemos que agora a bola foi passada para nós. Como eu disse a semana passada, pode ser até eu que sou ruim de bola, mas a bola está em cima da linha, está sem goleiro, não tem a Bélgica do outro lado, é só empurrar a bola para dentro, não tem como errar, mas a gente pode ficar parado e não chutar a bola vai continuar em cima da linha, e se a bola continuar em cima da linha, vai ser gol? Se a bola rolar um pouquinho, mas não passar por inteiro em cima da linha, é gol? Não. Se passar da linha, treme no juízo o relógio e marca gol. É gol. É gol. E agora chegou a minha vez. A sua vez de marcar gol para Jesus. A nossa vez de entendermos que agora nós temos que continuar um ministério de milagres. Um ministério de fazer, de falar, anunciar as boas novas, de que Deus ama a todos, e que Ele ama de tal maneira, que mesmo quando as pessoas não creem em Jesus, Jesus multiplicava pães e peixes, mesmo quando as pessoas não voltavam para agradecer, Ele curava, Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, porque Ele não está buscando, que eu vou fazer algo na sua vida, para que você me dê algo em troca, não, porque isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor que não espera nada em troca. E agora chegou a nossa vez, porque o cristianismo é a única religião. Eu sei que eu tenho falado para você que cristianismo não é religião, mas se querem chamar de religião, que chamem de religião. Mas o cristianismo é a única religião em que Deus fala que vem morar dentro de nós. E que Ele diz assim, vocês vão e falem do meu evangelho. E depois que vocês falarem do meu evangelho, vocês podem orar no meu nome.
E no meu nome vai continuar a acontecer aquilo que eu fiz. Vai continuar acontecendo em você, porque vai ser no meu nome. Vai ser no meu poder. Vai ser pela minha graça. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que olhar para o ministério de Cristo. A gente não falou na primeira mensagem que Jesus é o nosso modelo? E na segunda que Jesus é a nossa inspiração? A sua vida é uma inspiração para nós? Ele deixou o seu trono de glória e se tornou um ser humano como eu e você. Ele não começou a falar do Evangelho até que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz nos 4 Evangelhos que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. O próprio João Batista disse que viu o Espírito descer sobre Jesus como pomba e pousar sobre ele. E Deus tinha dito para João Batista, aquele que descer o Espírito Santo e nesse pousar, permanecer, este é o Cristo. E não só isso, ele vai dizer em João 1,34, que ele viu e testifica que esse é o Filho de Deus. Amém? A Bíblia vai nos dizer que Jesus só começou o seu ministério pelo Espírito Santo. E aí depois vai nos mostrar que depois que Jesus recebeu esse Espírito Santo, ele não ficou só se regozijando, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, vem uma alegria que não dá para explicar, porque Deus coloca vestes de louvor, óleo de alegria, uma coroa Ele coloca sobre nós, mas não é só para isso. Jesus recebeu o Espírito Santo, meu irmão, e diz lá em Lucas 4,14, que Ele regressou da Galileia no poder do Espírito. Ele recebeu ali poder, como diz em Lucas 6, 17 a 19, que havia poder sobre Jesus, em Jesus, para curar, que vieram para ouvirem a Ele e serem curados de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos imundos, e eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava a todos. Ele curava quem? A todos. Ele não falava assim, não, você não. Você é pecador, você não merece ser curado. Não, porque Ele veio perdoar pecados. Ele veio nos curar das nossas doenças. Ele veio nos libertar. Ele mesmo, quando entrou na sua cidade natal, em Lucas 4, 18 e 19, ele vai ler Isaías 61, e ele vai dizer, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para eu proclamar a libertação dos cativos, para o quê? Para restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo o bem por toda parte e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo estava sobre Jesus para realizar a obra do Evangelho, das boas novas. E foi isso que Ele fez e realizou, até que Ele fosse morrer na cruz por mim e por você. Quando João Batista, depois de estar preso, talvez ele ficou na dúvida, talvez ele quisesse dar uma lição para os seus discípulos, para os discípulos dele, João Batista, ele falou, vai, pergunte para Jesus se é ele que tinha que vir ou se nós temos que esperar outro. Está lá em Lucas 7, ele diz assim, no versículo 22, então Jesus lhe respondeu, ide anunciar a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ele curou, primeiro ele curou todo esse tipo de pessoa, todo tipo de doença, e depois ele citou Isaías, para dizer que ele era aquele que devia que vir, e que Deus estava com ele, que não deveria esperar outro. O Espírito Santo estava sobre Jesus para trazer a vontade do Pai. Não é a vontade do Pai que ninguém fique doente, não é a vontade do Pai que ninguém morra. Tanto é que Jesus, quando passou por como que eu posso dizer, não era um funeral, quando está levando um morto, não é um... Estava levando um esquife, né?
aquele morto, uma mulher viúva com um filho único, ele mandou parar, e aí mandou aquele menino se levantar, e aquele menino ressuscitou, porque ele se compadeceu daquela mulher que não tinha marido, não ia ter mais aposentadoria, não tinha filho, não ia ter mais como viver, ela ia ter que se prostituir, ela ia ter que viver mendigando. O choro dela não era só por perder um filho, mas pela condição que ela iria ficar. E então Jesus mostrou qual que é a vontade do Pai para nós, porque ninguém conhecia Deus, mas Jesus revelou para nós Deus. Não é vontade de Deus que ninguém fique doente, não é vontade de Deus que ninguém morra, não é vontade de Deus que a gente continue sofrendo. Quando Ele desceu, meu irmão, minha irmã, do monte da transfiguração, levaram um menino endemoniado para os seus apóstolos expulsarem aquele demônio. Pedro, Tiago e João não estavam ali, e não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí então Jesus desceu, ele falou assim: até quando vocês vão sofrer? Ele falou bravo, porque Deus, ele fica indignado com o nosso sofrimento, porque Ele fez, a Bíblia diz que quando Ele fez tudo, era tudo muito bom, não tinha morte, não tinha doença, não tinha tristeza. E é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus o Nazareno, Atos 2:22, foi aprovado diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Você sabe por que em João 3, Nicodemos vai falar com Jesus? E ele diz assim: ó, bem que sei que você vem de Deus, Jesus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não vier de Deus. Porque dentro da tradição judaica, para você aceitar um profeta, ele tinha que fazer sinais. Para você aceitar alguém que vinha de Deus, ele tinha que fazer sinais. É assim que funciona, assim que está escrito na tradição judaica do Talmud. E assim que Nicodemos reconheceu quem Jesus era. O próprio Jesus falava para aqueles que não criam nele, os judeus: se vocês não creem em mim, porque vocês veem do jeito que eu sou, creiam pelo menos por causa das obras. Creiam pelo menos por causa das obras. E é esse o Evangelho que Jesus passou. Eu quero dizer uma coisa para você: não se escandalize. Jesus não mandou a gente ir por todo mundo pregar a Bíblia. Ele mandou, está escrito no final de Mateus, no final de Marcos, no final de Lucas, em João. Ele falou: vão por todo mundo e preguem o quê? O Evangelho. O Evangelho, o centro do Evangelho é Jesus. Se eu falar da Bíblia, eu tenho que falar de quem? De Jesus. Porque eu posso ensinar para uma pessoa sobre Jonas, posso ensinar para uma pessoa sobre Moisés e não falar nada de Jesus, e a pessoa não vai poder ser salva. Mas se eu falar de Moisés, ou se eu falar de Jonas, eu tenho que falar de Jesus. Amém? Amém. Por isso que, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele começou esse ministério, mas ele passou a bola. Enquanto ele estava aqui na terra, ele passou a bola para os apóstolos. E lá em Mateus 10, versículos 7 e 8, ele disse assim, ó: pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E aí então eles voltaram, em Marcos 6, 12 e 13 diz que eles voltaram. Então saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Se a gente ficar centralizado só numa religião, a gente vai ficar centralizado num credo, a gente vai ficar centralizado num ritual, numa cerimônia, a gente vai ficar preso em coisas humanas. Você sabe que a gente faz mais coisas que Jesus mandou a gente não fazer do que coisas que Ele mandou fazer? Ele nunca mandou vão e façam cultos, Ele nunca mandou vão e façam prédios, Ele nunca mandou vão e toquem música, nunca. E a gente faz isso numa naturalidade, e eu não estou falando contra essas coisas, eu só estou dizendo que a gente faz isso e Jesus não mandou. Agora, no entanto, ele disse: vão, o que ele disse para eles? Vão, preguem do reino, preguem sobre o reino, não preguem uma religião, não preguem
uma instituição. Preguem o reino. Preguem que o reino está próximo, que o reino agora para nós chegou, o reino chegou. E façam, curem, expulsem, ressuscitem, purifiquem, porque a salvação de Deus, você já aprendeu aqui, eu já falei para você a mensagem do sozo, você que nunca ouviu, aí no nosso canal do Evangelho Vivo tem a mensagem do sozo. O sozo de Deus é a salvação de Deus. A salvação de Deus não é só salvação depois da morte, é salvação presente, é salvação que livra a pessoa da destruição. Aquele que está doente é curado. Aquele que está preso num pecado é liberto. Aquele que estava morto, como diz a Bíblia, que o filho pródigo, eu ia falar o jovem pródigo, o filho pródigo estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que é o Evangelho, é uma salvação agora, para depois se completar, quando nós morremos, ou quando Jesus voltarmos, uma salvação eterna no céu, mas começa agora. Ele passou isso para os apóstolos, que depois continuaram em Atos. Ele passou isso para os discípulos. Olha só, em Lucas 10 vai dizer que ele passou isso para 70 discípulos. Ele disse assim: curai os enfermos que na cidade houver, e anuncie-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. E em Lucas 10, 17 vai falar do regresso deles. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Você já aprendeu quando você se torna um discípulo? Quando é que eu me torno um discípulo, uma discípula de Jesus? Quando? Quando eu creio, quando eu me batizo. Jesus falou isso por todo mundo: e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo? Levanta a mão. Você é um discípulo. Você é um desses 70 que não tem nome. Você tem que ir falar desse Evangelho das boas novas, em nome de Jesus, amém? Não é confinado só para os apóstolos, porque senão não estaria, a Bíblia não estaria nos mostrando os discípulos, pessoas sem nome. Em Atos 10, vai mostrar também um diácono, que depois se tornou também evangelista, Filipe, que foi para Samaria anunciar Cristo. E aí diz no versículo 6 do capítulo 10, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu te dei o exemplo dos apóstolos, eu te dei o exemplo dos discípulos, te dei o exemplo do diácono Filipe. É só algum exemplo que eu te dei poucos. Mas quando Jesus vai terminar em Marcos 16, do 14 ao 20, ele vai dizer para nós que agora chegou a nossa vez. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é só falar. O Evangelho não é só palavras. Se fosse só palavras, eu não estava aqui. Deus agiu com poder na minha vida e na vida da minha família. Por quê? Porque para a gente vir para Jesus, precisava algo acontecer que impedia da gente chegar em Jesus. Deus se manifestou com sinais, prodígios e maravilhas. Caiu um raio 2 vezes na minha casa. Entrou um vento na minha casa. Depois eu estava na igreja, eu lembro eu e meu irmão, que a gente estava no dia que o missionário veio de fora. E ele falou: vem aqui na frente, quem quer ser curado da bronquite? Já contei essa história. E a gente foi, e a gente não ficou contando. Puxa, ele falou 10, Lucas, estamos em 12, e agora? Será que eu e você estamos inclusos? Não, eu e ele recebemos. Não temos mais bronquite. Esse mesmo Jesus está aqui. Outro dia veio um irmão aqui da igreja, ele falou para mim que tinha bronquite. Eu falei: irmão, eu contei a minha história, meu testemunho, e falei: ó, eu tenho essa unção sobre mim, sobre a minha vida, eu vou orar por você. E sabe o que aconteceu com o irmão? Faz 2 meses que ele não usa bombinha. Porque é o mesmo Jesus. Não é diferente. Não é porque eu oro, eu sou melhor. Não, é o nome de Jesus. Por isso que ele disse: vão, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem a mão dos enfermos, eles serão curados. Amém. Sabe para que Jesus disse isso?
para um bando de discípulos que estava incrédulo. Eles não acreditaram muito quando viram Jesus. Depois de Jesus ter falado, não acreditaram muito. Mas depois de tudo, eles foram. A Bíblia diz no versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, presta atenção, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Porque o sinal segue o que crê. O que crê em Jesus. Você crê em Jesus, sim ou não? Então os sinais nos seguem. Porque Jesus já conquistou para nós na cruz. Não é porque você ora muito, não é porque você jejua, não é porque você sabe, porque eu sei muito, não. É pela fé. É pela fé na obra que Jesus fez, na sua ressurreição, na sua ascensão para os céus, e que Ele vive para interceder por mim e por você, dia e noite. Ele é sumo sacerdote, Ele está à destra de Deus. A Bíblia diz que quando Ele foi batizado, os céus se abriram. Mas a Bíblia não diz que os céus se fecharam. Depois que Jesus veio, os céus se abriram. Depois que Ele morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou. O que é esse véu, pastor? Já expliquei aqui. O véu do templo, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Era o véu que simbolizava aquele lugar da presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso, a Bíblia diz, pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos intrepidez para viver aquilo que Cristo começou. Por isso que Jesus, Ele falou para os seus discípulos em Lucas 24:49, olha, e vi a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do alto de poder, porque Jesus sabia que eles não poderiam fazer isso sem o Espírito Santo. E por isso que em Atos, como nós lemos agora, no versículo 4, no versículo 5, Jesus fala, não saiam da cidade até que vocês sejam revestidos de poder do alto, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Em Atos 1:8 vai dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas até nos confins da terra. Você recebeu do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Que não tem como a gente falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia diz, a não ser pelo Espírito Santo. Os céus se abriram. A Bíblia diz que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne. E hoje nós recebemos da mesma autoridade, a autoridade que nós temos no nome de Jesus. E poder que nós temos no Espírito Santo. A mesma palavra usada no grego, que dizia que Jesus tinha poder para curar, é a mesma palavra que Jesus diz que vai vir poder sobre vocês. É a mesma palavra que Jesus diz que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês terão poder. E aí eu quero te dar um exemplo. E quero te perguntar antes de que tamanho possível pode ser para você. De que tamanho possível pode ser para você. Eu não sei para você, mas para mim a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que não há impossível para Deus em todas as suas promessas. E para você? Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Eu quero te dar um exemplo do que a Bíblia diz que é o pior de todos os pecadores. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 17, o apóstolo Paulo falando dele mesmo, que a ele foi concedido uma imensa misericórdia. Por quê? Porque ele diz no versículo 15, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo diz que é o pior de todos os pecadores. Ele diz que também é o menor de todos os apóstolos. Está em 1 Coríntios 15, do versículo 8 ao versículo 11. Ele diz que ele foi nascido fora de tempo, que ele viu Jesus, no versículo 9, mas eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Esse Paulo, que era conhecido como Saulo, perseguiu a igreja de Deus, pecava os cristãos e prendia, e batia, e matava, e consentia na morte. E não só isso,
ele foi conseguir cartas do Sinédrio, do sumo sacerdote, para perseguir os cristãos com autorização da religião judaica. E ele entrou ali em Damasco para prender, para perseguir, para matar mais cristãos ali naquela cidade. E esse Paulo que eu estou te dizendo, se tornou na verdade o maior de todos os apóstolos. Se tornou o maior propagador do Evangelho na Ásia e na Europa. O Evangelho que nós temos aqui hoje foi porque um dia ele ouviu a voz do Espírito Santo, uma visão, para que ele fosse para a Macedônia. E ele foi o primeiro a levar o Evangelho para a Europa, segundo a Bíblia. Tem alguém aqui que já perseguiu cristão? Levanta a mão, por favor. Tem alguém aqui que já matou alguém ou consentiu na morte de alguém? Fecha o olho. Não olhe. Tem alguém? Perseguidor de cristão, matador de cristão, prende cristão? Não? Tem alguém pior que Paulo aqui? Tem alguém pior? Mas sabe o que aconteceu com Paulo? A Bíblia vai dizer que ele teve, eu vou te dizer basicamente 4 revelações. A primeira revelação que ele teve foi no caminho de Damasco, em Atos 10, do 3 ao 6. Ele estava indo para a cidade e no meio do caminho ele ouviu uma voz, ele viu uma luz brilhando ao seu redor, e aí ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando nós perseguimos a igreja, nós perseguimos Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Por isso que a gente não pode falar mal da igreja, amém, meu irmão? Nós temos que lutar por ela para que melhore. Nós fazemos parte. Se o corpo está ruim, vamos malhar um pouquinho para melhorar. Vamos parar de comer, vamos comer coisa saudável para melhorar. Não adianta falar mal. Se eu perder esse corpo, estou lascado, estou perdido, morro. Você também. Assim é o corpo de Cristo. Mas o que eu quero te dizer, a primeira coisa que Paulo teve foi uma revelação do quê? Que Jesus estava vivo. Que ele não estava perseguindo uma seita, que ele não estava perseguindo uma religião, mas que ele estava perseguindo o Cristo vivo, que era manifesto através daqueles que criam. E a primeira revelação que eu e você temos que ter para continuar a obra de Cristo é que Jesus está vivo. E que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus 13:8. E se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o mesmo Jesus que fazia milagres ontem, é o mesmo Jesus que faz milagres hoje. O mesmo Jesus que curava ontem, é o que cura hoje. O mesmo Jesus que salvava ontem, é o que salva hoje. Mas para isso você tem que saber que seu Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele está vivo, em especial, Ele tem que ser uma revelação para você. Não adianta você ouvir de mim. Você tem que ter essa convicção. E eu creio que você tem essa convicção. Você não tem essa convicção que Jesus ressuscitou? Você viu Jesus que nem Paulo? Você viu alguém aqui já viu Jesus? Mas você tem essa convicção que Ele ressuscitou? Porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, Jesus disse ali, Ele vai vir. Eu vou enviar o Consolador. Ele vai testificar de mim. O que é testificar? É ser testemunha. Eu já fui testemunha de uma pessoa num processo trabalhista, e eu tive que testemunhar que ele ia para aquele lugar, que ele trabalhava naquele horário. Eu fui ali como testemunha, e o Espírito Santo veio no seu coração para testificar que Jesus existiu, que Jesus morreu por mim e por você, e que Jesus ressuscitou, e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então você tem essa convicção. Amém? A segunda revelação é que ele viu Jesus vivo num homem comum, num homem simples. Ele viu Jesus vivo em Ananias. Quem que é Ananias? Era um discípulo de Jesus que estava ali na cidade de Damasco. E que Paulo, depois que ele teve essa visão, ele ficou cego. E aí então Deus apareceu, o Senhor Jesus apareceu para Ananias e falou: vai até a casa que Paulo está, e cure ele, batize ele, unja ele com o Espírito Santo.
porque ele é o meu instrumento escolhido para levar a mensagem para os gentios e para reis. E aí então Ananias foi, entrou na casa, no versículo 18, no versículo 17 diz assim: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E sabe o que a Bíblia diz? Não, Paulo falou assim: não, tem que ser Pedro, só Pedro que cura. Não, imediatamente lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e tornou a ver. A segundo levantou-se e foi batizado. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Ele viu Jesus, mas ele viu que esse Jesus também vive nos discípulos, naqueles que creem. Assim como um dia eu vi Jesus vivo em alguém que pregou a mensagem para mim, eu criei, e Deus me salvou, Deus me curou. Amém? Assim como você já viu esse Jesus vivo em alguém, sim ou não? Você não tem essa revelação, sim ou não? Diga para mim que não. A terceira revelação que o apóstolo teve, que o apóstolo Paulo teve, foi a revelação de Jesus vivo na palavra de Deus, nas escrituras, no evangelho. Ele depois que acontece tudo isso, a Bíblia diz que ele vai 3 anos para a Arábia, e depois de 3 anos para a Arábia, ele fica mais 14 anos longe de Jerusalém, longe do ministério dele, que vai começar em Antioquia. E aí o que acontece? Ele vai dizer em Gálatas 1, versículos 11 e 12: Faço, porém, saber, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A maioria dos estudiosos vai dizer que quando Paulo vai para a Arábia, ele vai pesquisar nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento sobre Jesus. E aí então ele tem uma revelação de Jesus nas Escrituras. E é por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que começar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que ler o arroz e feijão da Bíblia, que são os evangelhos, e ter a revelação de quem é Jesus, do que ele fazia. Em nenhum momento ele mandou: façam prédios, façam cultos, toquem música. Mas ele ia nos lugares comuns, nas casas, no meio do caminho, nas sinagogas também. Aqui é como se fosse uma sinagoga, uma igreja de bairro. É o lugar que ele ia, também na sinagoga. Amém? E a quarta revelação que Paulo teve e que nós temos que ter, é o que ele disse para a igreja dos Gálatas, no versículo 15 e 16 do capítulo 1. Ele diz assim, que Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, e revelou o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. O que ele está dizendo? Que agora, aquele Jesus que ele viu no caminho, aquele Jesus que ele viu em Ananias, aquele Jesus que ele viu nas Escrituras, agora esse Jesus estava nele. E por isso ele disse em Gálatas 2:20: Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, o mesmo Jesus dos Evangelhos vive em mim. O mesmo Jesus dos Evangelhos vive em você. Ele vai dizer para a igreja dos Gálatas, qual que é a consequência de tudo isso? Quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No versículo 5, aquele pois que concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque os Gálatas estavam se desviando do Evangelho, e ele estava dizendo para outro Evangelho, que na verdade não é Evangelho nenhum, porque só existe um Evangelho que é o de Jesus Cristo, que era de cumprir a lei, de se tornar um judeu, para agradar a Deus. E aí ele diz, você sai da graça. E por isso não há nada que eu e você possamos fazer para que tudo isso aconteça, a não ser a fé, a pregação da fé. Porque Cristo agora vive em mim e em você. E Ele pode se conectar com as pessoas através de mim e de você. Tanto é que a Bíblia vai dizer, esse que era considerado
como a Bíblia diz, o pior de todos os pecadores, o menor de todos os apóstolos, vai dizer, lá na igreja de Éfeso, em Atos 19, 10 e 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Meu irmão, minha irmã, a nossa experiência, Cristo transferiu sua vida e seu poder para nós. Nós recebemos o Espírito Santo, recebemos poder para testemunhar o que? O Evangelho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e ama todos, quer salvar todos. Isto é o Evangelho. Se nós falarmos de qualquer outra coisa, Jesus não vai agir. Mas se nós falarmos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Ele continua vivo e que Ele vive em nós, nós vamos continuar aquilo que o pior de todos os homens conseguiu fazer. Você é pior do que Ele? Agora, meu irmão, o Espírito Santo, Jesus falou, não, eu vou embora, mas eu vou enviar para vocês outro igual a mim, outro Consolador. Ele dará testemunho de mim. Você sabe que Jesus existiu, que Jesus está vivo, porque o Espírito Santo está dentro de você. Amém? O Espírito Santo também nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de todas as coisas e nos revela o Evangelho, de que isso que eu estou falando está ardendo no seu coração, porque é a verdade, e porque o Espírito Santo está comprovando no seu coração. Jesus provou com provas incontestáveis que Ele havia ressurgido dentre os mortos. Foi Jesus que provou. Se nós falarmos e vivermos isso, é Jesus que comprova. Não precisa ficar, será, não. É Ele que comprova, é Ele que garante. A sua ressurreição garante. Amém? Amém. E aí nós vamos entender e vamos ter a revelação que Jesus vive em nós. Meu irmão, esse Espírito está em mim, está em você. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não precisamos mais ficar com medo, porque agora nós não recebemos Espírito de medo, mas Espírito de adoção que clama o quê? Abba, Pai, Paizinho. Por isso que Jesus falou, olha, eu vou embora, mas vocês vão ficar tristes, mas prestem atenção, eu vou embora, mas eu vou voltar, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vós. Ora, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele. O Espírito Santo vive em você, porque é Jesus que voltou para você. Você não está órfão, você não está sozinho. Você não precisa chegar aqui na igreja e falar, Deus, eu entro na sua presença. Você vive na presença, Ele vive em você. Ele vive em você, não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Ele conquistou isso na cruz. E Ele não é filho do homem para que minta ou que se arrependa. Ele diz que Ele zela por cumprir a sua palavra, que a palavra que sai da boca dEle não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Deus criou todas as coisas através da palavra. E Jesus é a palavra que se tornou carne, e essa palavra agora que se torna carne em você. Amém? Ele nos predestinou para quê? Para sermos a imagem do seu Filho. Você creu, você recebeu Jesus, você se tornou filho, e você agora é a imagem do Filho mais velho, Jesus. Nos predestinou também para quê? Para sermos chamados, para sermos justificados e glorificados. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Deus olha para você e diz, esse é o meu filho amado que me comprazo, e eu vou continuar a fazer aquilo que comecei com Cristo em você. As pessoas estão sofrendo porque elas não conhecem Jesus, elas precisam de Jesus, e o único Jesus que elas vão ver é em você. A única Bíblia, o único Evangelho que elas vão ver é você, meu irmão. Você representa Jesus. Você não precisa mais viver de pecado em pecado, não, porque você é liberto. Você não foi feito para isso, você foi feito para glorificar Deus, para ser cheio do Espírito e para levar Jesus para esse mundo que tanto sofre. E é por isso que Jesus disse, em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei.
E aí eu encerro com o versículo da primeira mensagem. Jesus falou em Marcos 12, 24. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para nós continuarmos. A bola agora está em cima da linha. É para você. Amém? Mas eu quero chamar aqui na frente, nessa noite, porque se Jesus está morto, se for para continuar da mesma forma que está, fique sentado. Se Deus não faz mais milagre, por favor, fique sentado. Se Jesus está morto, fique sentado. Mas se você crê que Jesus está vivo e que Ele continua fazendo as mesmas coisas, Ele quer primeiro operar na sua vida. Primeiro Ele operou na vida de Paulo, para depois operar através da vida de Paulo. Primeiro você precisa experimentar. A nossa experiência é que Ele primeiro faz a obra em nós, para fazer depois a obra através de nós. E esse mesmo Jesus está aqui. E se você tem a convicção, a firme certeza de que Ele pode operar o mesmo poder na sua vida, eu quero te chamar aqui para frente. Você que está doente, você que está enfermo, você que está preso, você que está preso por alguma coisa, algum vício. Talvez seu vício seja chocolate, o chocolate te faz mal, o café, ou um cigarro, ou a droga. Ou para você que está doente, você não precisa pagar pelo seu pecado, Jesus já pagou. Tem algum versículo na Bíblia que Jesus fala assim, não, você vai ficar doente porque eu quero, você tem que pagar pelo seu pecado? Tem algum? Está na Bíblia? Você tem que sofrer, você tem que passar pelo aprendizado do Pai. Tem algum versículo que Jesus fala isso? Não. É coisa religiosa. Então, se você tem convicção, eu quero chamar você para vir aqui na frente, que eu vou orar por você. Esse mesmo Jesus está aqui. Pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque é o mesmo Jesus. Não é porque sou eu que estou orando. Meu irmão, se crê em Deus e crê que Jesus resolvesse alguma coisa, o nosso país estava bom. Mas você tem que tomar uma atitude. A fé me leva a me levantar. A fé me leva a eu crer. A fé me leva a eu ir para frente, assim como eu vim na frente há muitos anos atrás, eu e meu irmão. Há 11 anos, sei lá quantos anos, lá no Cine Gospel. No Cine Cauim. Não é Cine Gospel, Cine Cauim. Cine Gospel é a sessão que tem aqui. Por favor, vem mais para frente aqui. Esse mesmo Jesus está vivo. Só que você tem que ter a convicção. Fé é ter convicção. Você não precisa sentir nada. O reino de Deus não é baseado em sentimento, mas em convicção na palavra. Está escrito e ponto, acabou. Eu nunca senti nada quando eu fui curado. De todas as vezes que Deus me curou, que todas as vezes que Deus operou na minha vida, eu não senti nada. Você não precisa de um show, você não precisa ouvir eu falar em língua, você não precisa nada disso. Você precisa crer que esse Jesus já pagou pela sua doença, que esse Jesus já pagou por aquilo que você está preso, e que o mesmo Espírito Santo está aqui, que nos levou a evangelizar, a falar as boas novas, que nos levou a curar e que nos levou a libertar. Você acha que Deus quer te curar? Eu acho que não, sabe por quê? Todos os chineses fizeram uma oração agora, acabou o poder de Deus. É muita gente, mais de 1 bilhão. Acabou o poder? Pode sentar? O que vocês acham? Você acha que você merece? Você acha que você merece? Você tem que ter convicção. Eu não mereço, mas Jesus conquistou por mim. Pela fé. Põe a mão no seu coração. Jesus, nós queremos que o Senhor está vivo. E porque o Senhor está vivo, o Evangelho continua. As boas novas que o Senhor morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. E manda que nós fôssemos e falássemos em Teu nome, obras maiores seriam feitas. Em Teu nome, porque o Senhor está à direita do Pai. Eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã. Deus, o meu nome não pode fazer nada, mas o Teu nome, Jesus, é o nome sobre todo nome. E agora eu oro repreendendo toda enfermidade. Eu oro repreendendo
todo o mal, tudo aquilo que prende nosso irmão e nossa irmã. Eu declaro agora libertação. Eu declaro agora cura. Eu declaro agora perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Eu declaro agora o poder do nome de Jesus. Todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Todo mal saia agora em nome de Jesus. E você vai receber agora um bálsamo do Senhor. O bálsamo de Gileade, que vem sobre aqueles que creem. Você não precisa sentir, mas o Senhor agora está enviando bálsamo sobre a sua vida. Ele está trazendo refrigério para o seu coração. Ele está trazendo paz para o seu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo traz paz. Não há mais condenação. Vocês têm paz com Deus. E agora vocês receberam poder para serem curados para sempre. Para sempre. Para que esse mal saia em nome de Jesus e nunca mais volte. Em nome de Jesus. 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 Amém? Como que você está? Como que você está? Curado, salvo, liberto. Salvação é tudo isso. É tudo isso. Você recebeu. Amém? Para que você possa ir também compartilhar. É o mesmo Jesus. É o mesmo nome. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.